Aleluia. Paz do Senhor. Graça e paz, amados. Estamos aqui depois de um longo tempo aí sem publicar alguma palavra, né? Então nós estamos de volta e eu quero agradecer primeiramente a Deus de estarmos aqui na sua presença para mais esse momento de aprendermos com a sua palavra, através do seu Espírito. Amém? Então você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você receber. Ative lá o sininho para você receber as notificações quando eu colocar um vídeo com uma palavra abençoada, amém? Então hoje, amados, eu quero trazer uma palavra de Deus para nós, uma palavra que o título dela traz algo para esse momento, para nossas vidas que nós estamos passando. Então Deus, Ele está conosco de modo completo. Esse é o título da nossa palavra hoje. Deus está conosco de modo completo. Amém? Então, mas a palavra que nós vamos começar é no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Que fala daquela parte que fala que Deus é o nosso Emanuel. Então aqui Mateus, capítulo 1, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus, Ele é o nosso Deus conosco, Ele está conosco. Mas também Ele pode estar conosco de duas formas. Forma parcial ou de uma forma completa. A forma parcial a gente pode ver lá no Antigo Testamento, o nascimento do rei Ezequias. Então Deus vivia naquela época e não tinha contato diretamente, vamos dizer, com o povo. Somente o sumo sacerdote que tinha aquele contato da presença, de estar no lugar santo dos santos. Então era uma forma parcial. Então a partir do Novo Testamento, a partir da vinda de Cristo, Deus, Ele está conosco de modo completo. Então no Antigo Testamento, Deus estava conosco de forma parcial. Através de Jesus Cristo, Deus está conosco de modo completo. É aqui que eu quero frisar, para que a gente venha entender que só nos tornamos completos através da pessoa de Jesus. Ele está conosco. Ele quer estar conosco. Mas de que forma Deus ele venha se tornar completo em nós? Então aqui, na Bíblia é bem clara, a palavra de Deus é bem clara, que fala que a virgem conceberá a luz e terá um filho, e o nome dele será Emanuel. Então, para Deus estar completo em nós, Jesus precisa nascer em nossas vidas. Então, vou repetir. Para Deus estar completo em nós, Jesus precisa nascer em nossas vidas. Qual é a outra forma? Como eu falei, a forma parcial. A forma parcial que eu vejo também é o quê? É o conhecer Deus de ouvir falar. Eu conhecer Deus do meu pai e minha mãe ter dito para mim que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é pai. Essa eu vejo também que é uma forma parcial. É só de ouvir falar. A palavra de Deus fala que Jó, ele disse isso. Ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas a partir que ele teve um encontro com Deus, ele conheceu a Deus. Face a face. Ele conheceu a Deus presente. A presença. Ele teve esse relacionamento com Deus. Então Jesus, quando ele morreu na cruz,
ele fez uma aliança com Deus. Desde lá do Getsêmani, até antes da cruz, Jesus já tinha feito uma aliança com Deus. Ele disse: Senhor, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. E na cruz ele completou para ser completo, para a humanidade se tornar completa. Então, para Deus estar completo em nós, Jesus precisa nascer em nossas vidas. Como Jesus nasce em nós? Como Jesus nasce em mim? Bem aqui que está o ponto. Aceitando Ele como Pai, como amigo, como Senhor, o dono das nossas vidas, como Salvador da minha vida. Em João, capítulo 1, se você já leu esse versículo, eu vou ler aqui para nós. João, capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus, ela é bem clara. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, olha o que a palavra de Deus está dizendo, mas a todos quanto o receberam, então a toda pessoa que recebe, quem recebe é Jesus. Então, lembra que eu joguei a pergunta aqui no ar? Eu falei o quê? Como Jesus nasce em mim? Quando eu recebo Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Olha o que acontece. Deu-lhes o poder, Deus dá o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando a gente recebe Jesus, Deus dá o poder de a gente se tornar filhos dele. A saber, aos que creem no seu nome. Tem uma condição aqui. Além de você receber, você tem que crer no nome de Jesus. Tem que crer nele. Então, a Bíblia fala também a respeito do confessar. Em Romanos, capítulo 10, vamos lá para Romanos, capítulo 10. A palavra de Deus é bem clara a respeito do confessar, que é o receber, que é você falar, se expressar. Então, Romanos, capítulo 10, versículo 1, vou ler desde o versículo 1 para que a gente possa entender melhor. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então, Paulo está escrevendo a carta aos Romanos. O povo romano era um povo que não cria em Deus, era um povo religioso. Um povo que não cria na vinda do Messias, não cria em Jesus Cristo. Eles não creram. Então Jesus escreveu essa carta para os romanos. Então, aqui Paulo estava dizendo a respeito deles, são para que sejam salvos. Que a súplica do coração de Paulo era para que eles sejam salvos. Então a súplica do meu coração é que para que você seja salvo. Mas para que você seja salvo, para que você tenha Deus completo em seu coração, de uma forma completa, para que Ele venha ser o seu Deus, para que Ele esteja com você a cada dia de sua vida, que Jesus Ele prometeu, estarei convosco todos os dias de suas vidas. Nós precisamos fazer o que está escrito na palavra de Deus. 1 João 12, você precisa receber Ele e crer. Agora o passo é confessá-lo. Como aqui, continuando. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então tem muitas pessoas que têm zelo por Deus. Faz ações, faz as suas obras, tem o temor a Deus, tem esse conhecimento de Deus só de ouvir falar, mas com entendimento, não tem. Com entendimento,
a respeito de Jesus ser esse Pai, esse Senhor, esse Salvador da nossa vida, muitas pessoas não têm. E o povo romano não tinha esse entendimento na época. Então aqui fala não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria. Então tem muitas pessoas que desconhecem a justiça de Deus. A Bíblia fala que Jesus é justo. Não há um justo sequer, somente Ele é justo. Então, aqui fala a respeito de justiça de Deus. Eles desconheceram a justiça de Deus, que era o próprio Cristo. E tem muitas pessoas que não conhecem a Jesus. Não conhecem a justiça de Deus, que é o próprio Filho dele, Jesus Cristo. Mas tem muitas pessoas que estão estabelecendo a sua própria justiça aqui nessa terra. Que quer fazer, né, o que querem nessa terra. Ele diz, eu vou fazer, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Estão estabelecendo a sua própria justiça. Então, a palavra é bem clara. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? O próprio Jesus. Procurando estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram a que vem de Deus. Não se sujeitaram. A palavra de Deus é bem clara. Sujeitai, pois, a Deus, e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Quer se sujeitar? Não obedeceram. Sujeitar é obedecer. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei, o povo está vivendo as suas próprias justiças, vivendo da lei. Mas o fim da lei é Cristo. Jesus foi bem claro, que ele disse que eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E o resumo da lei é o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, é para quem crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então, se você praticar, o homem que praticar a sua justiça decorrente da lei vai viver por ela. Se você estabeleceu a sua própria justiça, você vai viver por ela. Mas não é essa justiça que Deus estabeleceu através de Jesus. Qual foi? Mas a justiça decorrente da fé. Que diz assim, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Então está falando do céu e do inferno. Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém que se diz. Então, porém, o que se diz? O que tem dito? O que as pessoas têm falado? A palavra de Deus, Cristo, é o que se diz, é o que mais tem sido pregado nesta terra, é sobre Jesus Cristo. E tem muitas pessoas que não estão dando ouvido, não estão ligando, até esnobam de quem está pregando. Olha o que fala no versículo seguinte. A palavra, que palavra? A palavra da fé está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então tem muitas pessoas, muitos homens de Deus, mulheres de Deus que estão pregando a palavra da fé. Lembra que eu falei aqui que nós não temos que decorrer da lei, não vamos viver da nossa própria justiça. Não temos que correr da lei e nem da nossa própria justiça, mas a justiça decorrente da fé. Então nós temos que viver segundo a justiça da fé em Jesus Cristo. Então, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, tem uma condição aqui, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres, olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, como dono da tua vida, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, toda pessoa, todo ser humano
tem que fazer isso aqui para se tornar filho de Deus. Como eu acabei de ler lá em João 1,12. É receber. Esse receber é esse, com a tua boca confessares a Jesus. Se tu crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Quem é a justiça? Jesus Cristo. E com a boca se confessa para a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, e os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então, para você ter Deus na sua vida, para que Deus esteja conosco, para que Ele se torne o nosso Emanuel, para que Ele seja o nosso Emanuel, para que Ele venha ser Deus completo através de Jesus em nós, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Nós precisamos recebê-lo, confessá-lo na nossa vida. Crer no nosso coração. Então, outra pergunta. O povo aprova, no caso, que Jesus é o nosso Emanuel. Qual é a prova que nós vemos na palavra de Deus que Jesus é o nosso Emanuel? Testemunho pessoal. Jesus testemunhou nessa terra uma vida completa, uma vida plena, sem pecado, uma vida justa. Ele é o nosso justo. Então está lá em João 14, 6, 7. Jesus também, ele testemunhou do Pai. Ele falou que ele foi enviado por Deus. João 5, 37. Jesus testemunhou como humano. João 20, 30, 31. Jesus testemunhou também de milagres. Tem muita gente que só crê quando acontece um milagre. João 10, 37, 38. Testemunhou das próprias Escrituras, para que as pessoas viessem crer que está escrito aqui é verdade. João 5, 39 a 40. Então, a forma que Cristo confirma que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a vida. Ele testemunhou. E que Ele é o nosso Emanuel. Ele é o nosso Deus conosco. Então, para que a gente se torne completo em Deus, nós precisamos receber Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Com a nossa boca a gente confessa, com o nosso coração a gente crê que Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, para a gente finalizar, eu vou ler aqui uma conclusão, para que a gente possa finalizar. Amém? Onde Jesus está agora? Conforme o que a palavra de Deus diz, Ele está assentado à direita do trono de Deus, intercedendo por nós. As Escrituras também afirmam que Ele virá para buscar os seus, para buscar aqueles que creem nele, para buscar aqueles que confessaram Jesus, que creem de todo o seu coração, que receberam como Senhor Salvador das suas vidas. Mas para aqueles que não aceitaram como Salvador, terão Ele como juiz. Então, se você não tomou essa decisão de aceitar Jesus como Senhor Salvador da sua vida, Ele vai vir como juiz. Deus vai vir como juiz sobre a sua vida. Porque a Bíblia fala, a palavra de Deus diz, que nós vamos ser julgados pelas coisas boas e más que fizemos aqui nessa terra, que vamos fazer.
Então, qual é a sua escolha? Você quer Jesus como seu advogado no dia do juízo? Ou como Deus como seu juiz? Para você contratar um advogado, você precisa ir até ele, ligar para ele. Você precisa conhecer esse advogado, confiar nele. Então Jesus é essa pessoa, ele é o Deus conosco, que quer que a gente confie nele, que a gente vá atrás dele, que a gente busque ele. Então, amados, essa palavra que eu quero deixar para cada um de nós. Amém? Que Deus seja glorificado, toda honra e toda glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Um abraço.